Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha, na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Se observar, porém, verá que a sua mente está sempre a acumular conhecimentos, a armazenar conhecimentos. Toda experiência se torna mais um reforço ao saber. Nossas mentes nunca estão livres para serem tranquilas, porque estão repletas de conhecimentos, de saber. Sabemos demais, mas em verdade nada sabemos sobre coisa alguma. E com essa imensa carga às costas, queremos ser livres. Mas o fato é que não estamos conscientes disso. E se nos tornamos conscientes, resistimos por acharmos que o saber é essencial à libertação. Ora, por certo, o saber é um empecilho, um obstáculo ao descobrimento do que é verdadeiro. A verdade tem que ser uma coisa viva, totalmente nova a cada segundo. E como pode a mente que acumula saber, conhecimentos, compreender o que é desconhecido? Você o chama de Deus, o chama de verdade, ou como quiser, mas não pode procurar o desconhecido, porque se o procura, isso significa que já o conhece, e conhecê-lo é negá-lo. Preste atenção a tudo isso. Todas as religiões se baseiam na ideia do saber, do experimentar, do crer, e assim desde o tempo de meninos, somos condicionados para crer. Já temos conhecimento prévio e adoramos isso que já conhecemos. Sempre nos assusta o desconhecido. O desconhecido pode ser a morte, pode ser o amanhã. A mente que está vivendo como conhecido nunca pode achar-se num estado de revolução. Jamais pode produzir aquele estado que a torna acessível à verdade. Nossa principal incumbência não é a de procurarmos Deus ou a verdade, porquanto, quando o procuramos, já o destruímos. Procuramos uma coisa que desejamos, uma coisa que nos dê prazer e satisfação, o que com efeito significa a projeção dos nossos desejos no futuro. Projetamos o nosso próprio passado no amanhã e no amanhã estamos adorando o passado. Se desejamos realmente compreender o que digo, escute, sem fazer esforço, para libertar a mente do passado. Escute simplesmente e vê como a mente é o resultado do passado. Não só a mente consciente, mas também a inconsciente. A mente que está sempre a funcionar, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo. As muitas camadas do inconsciente, os ocultos temores, impulsos, motivos, obstáculos, tudo isso é resultado do passado. Como é a mente consciente que luta com o imediato. Se quando escuta tudo isso, fizer algum esforço, isto é ainda resultado do conhecido. Quase todos nós vivemos pela ação da vontade, não é exato? Para nós, a vontade é muito importante. Isto é, a vontade de ser ou de vir a ser. A vontade de vir a ser, de ser, é a ação do conhecido, não é verdade? Portanto, a ação da vontade não pode encontrar nunca o que é real. Note que todo o conhecimento, toda a experiência fortalece a vontade, o conhecido, o eu, o ego. E que essa vontade, esse eu, nunca pode perceber claramente o que é verdadeiro. Jamais achar Deus por mais que o tente, porque o seu Deus é o conhecido. Só quando o espírito se encontra num estado de correspondência com um desconhecido, só então há a possibilidade de criação, que é a verdade. Não estamos falando a respeito de ajustamento a um dado padrão de pensamento, aceitação de uma dada crença ou adesão a um determinado grupo, mas sim de uma revolução total, que só é possível quando a mente se acha inteiramente tranquila. Vem essa revolução quando compreendemos o modo de ser do eu.
Só com o autoconhecimento pode vir a verdadeira tranquilidade da mente. Sem o autoconhecimento, a tranquilidade da mente é pura ilusão, uma conveniência, uma coisa arranjada pela mente para sua própria segurança. E numa tranquilidade dessa ordem, nunca é a mente capaz de perceber, de conhecer ou receber o desconhecido. Nessas condições, como iremos discorrer sobre estas coisas durante as palestras vindouras? O que é sempre importante é saber escutar. E não pode escutar se estabelecer uma discussão entre vocês e eu. Se pertence a alguma sociedade, algum grupo, alguma religião, se aceita alguma crença, você será incapaz de escutar, pois a sua mente já está condicionada. A mente condicionada não pode escutar, não é livre para escutar, mas se for capaz de escutar de maneira total, creio que se verificará então uma revolução fundamental, não produzida por nenhuma ação do eu, a qual, portanto, será uma verdadeira transformação. Este é o nosso único problema. Como operar uma completa transformação em nós mesmos e não um mero ajustamento a uma determinada sociedade, o que é infantil. É falta de madureza desejarmos ajustar-nos a uma determinada sociedade, porque a sociedade é criada por influências, ambientes, e o simples ajustar-se a um determinado modelo de sociedade não é liberdade. O que é necessário, assim me parece, é a transformação fundamental, não resultante de volição nem da ação de qualquer autoridade, mas que só vem quando compreendemos o processo total do nosso ser, conhecer a nós mesmos, tal como somos, nos ver tão claramente, como vemos os nossos rostos num espelho, sem desfiguração. Tal é o começo da verdade. Requer isso muito percebimento, um percebimento sem escolha nenhuma. No momento em que começamos a escolher, já estamos agindo de acordo com o nosso condicionamento. Mas o saber que está agindo de acordo com o nosso condicionamento e o perceber a verdade a esse respeito, isso já é o começo daquele percebimento em que não há escolha. Tudo isso cada um pode observar em si mesmo. Não se precisa procurar nenhum filósofo, nenhum instrutor, nem pertencer a nenhum grupo. Os vários grupos a que pertencem te fazem limitados, confusos e estão em contradição uns com os outros, criando animosidade, embora falem de fraternidade. Se uma pessoa sabe que a verdade não pode ser achada por intermédio de ninguém, de nenhum livro, de nenhuma religião, que a realidade só se torna existente quando a mente está de todo tranquila, que a tranquilidade só pode vir com o autoconhecimento e que o autoconhecimento não lhe pode ser dado por ninguém, mas tem que ser descoberto por ela própria, momento por momento. Então, por certo, aparece uma tranquilidade mental, que não é morte, mas uma paz realmente criadora. E só então pode surgir o eterno. Como ontem dizia, me parece importante que não se limitem a escutar o que eu digo, mas que principalmente o experimentem. Portanto, essa não é uma conferência comum que te dará o ensejo de aprender alguma coisa. Se apenas escutar para aprender, creio que ficarão desapontados. Mas se escutar com o fim de fazer descobrimentos por vocês mesmos, nesse caso obterão resultados extraordinários. Infelizmente, quase todos nós estamos tão condicionados, o nosso pensar está de tal maneira obstruído por ocultos temores e ânsias, que nos vemos incapacidades de experimentar real e diretamente, perdendo-se assim o significado mais profundo do que se está dizendo. As palavras têm significação limitada.
elas são apenas símbolos e me parece importante que ultrapassemos os símbolos. Entretanto, em geral, adoramos os símbolos e nos vemos bloqueados e impedidos porque simplesmente aceitamos certas definições verbais e ficamos vivendo dentro dessas definições. Me permite, pois, sugerir mais uma vez que, ao mesmo tempo que escute, ponha o que eu digo em relação com você mesmo, experimentando diretamente, ao invés de acompanhar apenas a descrição. Acho que enquanto o mundo estiver fracionado em tantas nacionalidades, dividido em tantas seitas, crenças e dogmas, não pode haver paz nenhuma. Só poderá haver paz quando o nacionalismo desaparecer, quando desaparecerem todas as crenças que estão desunindo os homens. E isso só pode acontecer quando a mente está livre de todo condicionamento, quando a mente já não pensa em termos de América ou Rússia, quando já não pensa como comunista, socialista, capitalista, católico, protestante ou hinduísta. Só podemos resolver os numerosos problemas que nos deparam quando a eles nos aplicamos como entes humanos. Isso é, quando não estamos condicionados em nenhum desses padrões que vimos cultivando há muitas gerações. E é árduo, difícil e extremo derribarmos as nossas paredes levantadas pelo espírito em torno de si mesmo. Desejo, pois, falar a este respeito, examinar essa questão. E se vocês, da sua parte, me acompanharem na viagem, não apenas seguindo o que estou dizendo, mas também percebendo, enquanto caminhamos, o verdadeiro estado da sua mente, acho que será então muito significativo para nós escutar essas palestras. Como ontem disse, o próprio ato de escutar desfaz a barreira, o condicionamento, porque o escutar não implica em resistência. É óbvio, não estou pedindo a sua adesão a coisa alguma, que creia ou aceite coisa alguma, mas sim que investigue a sua própria mente, a mente que funciona todos os dias e também, se possível, investigue o inconsciente. É impossível estarmos cônscios do processo total do nosso ser, quando não estamos cônscios do nosso condicionamento. E se queremos sobreviver neste mundo insano e caótico, então, por certo, é imperioso que todos nós, se temos interesse e ponderação, por pouco que seja, consideremos este problema de libertar a mente do seu condicionamento. Não implica isso no cultivo de um condicionamento melhor, mas sim em que nos libertemos de todo e qualquer condicionamento. Cada um de nós está condicionado pelo clima, pela alimentação e por outras influências fisiológicas. A essas coisas sabemos como atender. Mas o condicionamento mais profundo da psique, o condicionamento interior, desse muitos poucos de nós estamos conscientes. E é ele que dita, que controla e nos molda as ações. Se queremos ter paz no mundo, não podemos mais pertencer a nenhuma nacionalidade ou religião, porque é justamente esta separação de nacionalidades, grupos, crenças religiosas que nos está destruindo. E se não dermos a devida atenção a este problema, ele causará sofrimentos maiores ainda. Ora, sem dúvida, se somos refletidos e dermos atenção ao problema, reconheceremos que teremos de começar por nos perguntar se a mente pode libertar-se de todo condicionamento. Aqueles que são pessoas importantes no mundo, que têm posição, prestígio, não desejarão naturalmente fazer nenhuma experiência nesse sentido, porque é muito perigoso. Só as pessoas comuns, aquelas que não têm nem poderio, nem posição, e que lutam e se esforçam por compreender, são essas talvez as que começarão a experimentar e a descobrir por si mesmas. Como quase todos nós estamos inconscientes do nosso condicionamento,
não é essencial, antes de tudo, que nos tornemos conscientes dele? Cada um de nós está condicionado como cristão ou como membro de outro grupo qualquer que defende certas ideias, certas crenças e dogmas, em oposição a outras crenças, ideias e dogmas. Ora, é óbvio que são justamente essas crenças e dogmas que criam inimizade entre os homens, não acha? E se reconhecermos que as crenças geram inimizade e mantêm certa divisão entre os homens, porque nos apegamos a certas crenças e procuramos induzir outros a se ligarem a nosso grupo, não é, pois, importante? Perguntemos a nós mesmos se é possível a mente libertar-se de todo condicionamento. É possível não pertencermos a nenhum grupo, nenhuma religião? O que não significa ingressarmos num outro estado condicionado, nos tornando ateístas, comunistas, etc. O libertar-se de todo condicionamento não significa procurarmos um condicionamento melhor. Acho que essa é a parte essencial da questão, porque só quando a mente não está condicionada é ela capaz de resolver o problema do viver como um processo total e não apenas num dado nível, num segmento da existência. Podemos, vocês e eu, estar cônscios do nosso condicionamento? É possível ficarmos livres dele? E pode qualquer ação da vontade criar essa liberdade? Compreendem o problema? Percebo que estou condicionado como hinduísta, ou o que quer que seja, e reconheço os efeitos desse condicionamento nas minhas relações com os outros, que são, com efeito, relações de resistência, criando seus problemas peculiares. Reconheço isso, e uma vez que o reconheço, posso quebrar esse condicionamento por um ato de vontade, dizendo de mim para mim que não devo ser condicionado, que devo pensar de modo diferente, considerar os entes humanos como um todo e etc. Pode o condicionamento ser quebrado por qualquer ação da vontade? Afinal, o que é isso que chamamos de vontade? O que é a vontade? Não é o processo do desejo centralizado no eu que quer alcançar um dado resultado? Por favor, isso não é um discurso acadêmico. Se pudermos pensar na questão de maneira simples, descobriremos a verdadeira solução do problema. Mas é muito difícil pensarmos com simplicidade, porque interiormente somos muito complexos. Temos muitas ideias, temos lido demais. Já nos ensinaram muitas coisas e no meio de tanta complexidade, é muito útil pensar de maneira direta e simples. Mas vamos tentar agora. Vejo que sou condicionado e desejo saber como quebrar esse estado, porquanto esse condicionamento me impede de pensar com clareza. Ele impede as relações diretas com os outros, cria resistência e a resistência cria os problemas que lhe são próprios. Percebendo, então, todos os efeitos do condicionamento, como pode o meu espírito libertar-se do condicionamento? Compreende este problema? A entidade que deseja libertar a mente do condicionamento é diversa da própria mente? Se é, então, é natural, surge o problema do esforço, a ação da vontade. O eu, o pensador, a pessoa que diz, estou condicionada e devo ser livre. O eu que faz esforço para ser livre, esse eu, essa vontade, esse desejo, é diferente do estado condicionado? Veja, por favor, que isso não é complicado. Não pode deixar de fazer a você mesmo esta pergunta quando encara o problema. Eu, que desejo libertar-me do condicionamento, sou diferente do condicionamento ou as duas coisas são idênticas? Se são idênticas, como realmente são? Como é, então, possível a mente libertar-se do condicionamento?
Está compreendendo? Reconheço que estou condicionado como hinduísta, com todas as consequências daí decorrentes. As superstições, os conhecimentos, as experiências de um hinduísta. Minha mente está condicionada dessa maneira. Tomemos isso, por exemplo. Reconheço a importância de libertar a mente desse condicionamento. E como fazer isso? A liberdade vem por ação da vontade? Se desejo me libertar do condicionamento do passado, nesse caso o eu, que deseja libertar-se do condicionamento do passado, é diferente desse condicionamento, mas ele difere realmente do condicionamento ou é também um resultado do condicionamento? Se esse eu, que é vontade, não é diferente então, no seu esforço para quebrar o condicionamento, ele está apenas a procurar um substituto para o condicionamento anterior. Veja, por favor, que, como eu já disse, tem muita importância para vocês escutar e experimentar. Isso talvez seja uma coisa que nunca ouviu dizer e por essa razão está perplexo e há resistência. Mas se for capaz de ouvir sem resistência alguma, simplesmente observando a sua própria mente em ação, então o escutar em si se torna uma experiência. Sua mente está condicionada e, com efeito, esse condicionamento é que está impedindo a paz, criando a guerra, a destruição, o sofrimento. A menos que dissolva completamente o seu condicionamento, nunca haverá a verdadeira paz. Haverá a paz dos políticos entre duas potências imensas, o que significa terror. Para continuar a sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada!